Olá, boa noite. Veja os destaques do Boletim Brasil desta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Você vai ver a cobertura do ciclone da região sul do Brasil. Temporais causam estragos em municípios e quase 800 mil ficam sem luz no Rio Grande do Sul. Em Chapecó, placa atinge carro com rajadas de vento acima de 80 km por hora. No Paraná, a ventania deixa estragos em diversas cidades do estado. Aeroporto de Florianópolis é reaberto 24 horas após o avião derrapar em pista. Paralisação do metrô do Recife e protesto de motoristas de ônibus causam transtornos para motoristas. Promotor defende que arremesso mortal de garrafa a uma torcedora do Palmeiras no último domingo foi feito por torcedor ainda não identificado. Vídeo mostra o momento que carro explode em posto de gasolina na Grande Natal. No futebol tem a noite de Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio avançam para as semifinais da competição. E o Flamengo rescinde com Arturo Vidal. O Boletim Brasil está começando. A região sul do Brasil vem sofrendo com um ciclone que está causando estragos desde a noite de ontem na região. No Rio Grande do Sul, de acordo com a Defesa Civil, pelo menos 47 municípios já contabilizaram prejuízos. Quase 800 mil moradores estão sem luz. Uma pessoa morreu em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, em decorrência da passagem do ciclone extratropical pelo estado. A vítima, um idoso, estava dentro de casa e acabou sendo atingido pela queda de uma árvore. A informação foi confirmada pela Defesa Civil. Todo o território do estado está sob alerta. A rede estadual, assim como prefeituras e universidades, suspenderam as aulas devido à previsão. Além disso, 11 rodovias têm algum tipo de bloqueio. Uma parte que liga os municípios de Guaporé e Antagorda, na Serra do Rio Grande do Sul, está totalmente submersa pelo rio Guaporé, que elevou o nível com as fortes chuvas na região na tarde desta quarta-feira. 3 municípios já decretaram estado de emergência no estado. Já em Santa Catarina, um vídeo impressionante gravado na cidade de Chapecó mostra uma placa invadindo o trânsito do município e atingindo um veículo durante a tarde desta quarta-feira. Por conta do ciclone, os ventos atingiram os 80 km por hora na cidade. Nesta quinta-feira, segundo a Defesa Civil Estadual, as rajadas de vento atingiram 146 km por hora em Bom Jardim na Serra Catarinense. Além de Chapecó, outras cidades do oeste foram atingidas pelos ventos fortes. No sul de Santa Catarina e no norte também houve registro de estragos entre a tarde de quarta e a madrugada dessa quinta. Entre a terça-feira e a tarde da quarta, a chuva que antecedeu o ciclone e o início dele já haviam causado estragos em cidades do oeste da Serra, do Vale do Itajaí e do norte do estado. No Paraná, cerca de 20 cidades registraram estragos devido às rajadas de ventos registradas na noite da quarta-feira. Entre elas está 2 vizinhos, no sudoeste do Paraná, que teve a estrutura de um posto arrancada pelo vendaval. A cobertura do posto foi danificada, fica às margens da PR-180. As rajadas chegaram a 90 km por hora, segundo o Corpo de Bombeiros. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, houve um registro de queda de árvores e de postes. Em Rebouças, na região central do estado, 1.003 pessoas foram afetadas por alagamentos. 3 ficaram desalojadas, segundo o governo. Até amanhã desta quinta, 173 mil consumidores estavam com o fornecimento de energia interrompido no estado, segundo a Companhia Paranaense de Energia, Copel. De acordo com o capitão da Defesa Civil, Marcos Vidal, as regiões mais atingidas do Paraná foram a sudoeste e a oeste. E o aeroporto de Florianópolis foi reaberto na manhã de hoje, depois de 24 horas fechado. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, o local está novamente operacional para pousos e decolagens. O local foi fechado desde as 9h20 de quarta, depois de uma aeronave da Latam derrapar na pista. O avião foi retirado pela companhia às 7h39 da manhã desta quinta. Com a derrapagem, o avião foi atravessado na via e o bico dele foi parar no canteiro. Havia 172 passageiros e 7 tripulantes e ninguém ficou ferido. Após o incidente com o avião, ao menos 92 voos foram cancelados ou remanejados para aeroportos próximos, segundo o painel de consulta do painel de voos do aeroporto até as 8h20 dessa quinta. Os passageiros foram orientados a buscar as companhias aéreas para mais informações sobre troca de aeroporto ou reembolso. Depois do intervalo, manhã de caos para os passageiros do transporte público do Recife. Metroviários e motoristas de uma empresa de ônibus decretaram greve.
promotor defende que arremesso mortal de garrafa a uma torcedora do Palmeiras no último domingo foi feito por torcedor ainda não identificado. Tem também as notícias do futebol. O Boletim Brasil volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Boletim Brasil e passageiros que dependem do transporte público enfrentaram dificuldades para se deslocar e chegar aos compromissos amanhã dessa quinta no Recife. Além da paralisação de 24 horas no metrô da cidade, que deixou as estações das linhas Centro e Sul fechadas, um protesto de motoristas de ônibus impediu que os veículos saíssem da garagem da Metropolitana. Essa empresa é responsável por 2 das 3 linhas especiais de ônibus que fazem parte do esquema montado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte para minimizar os impactos da paralisação. Em frente ao terminal integrado de Jaboatão, no Grande Recife, passageiros atearam fogo em objetos e bloquearam a entrada do local, impossibilitando também a saída de ônibus de outras empresas. Segundo a categoria dos metroviários, o motivo da greve foi a possibilidade de privatização da CBTU, que administra o sistema metroviário da região metropolitana do Recife, que foi mantida pelo governo federal no Programa Nacional de Desestatização, o PND. Além disso, também de acordo com o sindicato, houve entraves na homologação do acordo coletivo com a categoria em torno do piso e de reajustes salariais. O promotor Rogério Leão Zagallo disse nesta quinta, em entrevista ao programa Encontro da TV Globo, que, no entendimento do Ministério Público, baseado nas provas que existem até o momento, o arremesso da garrafa que atingiu e matou Gabriela Nelly foi feito por um torcedor do Flamengo ainda não identificado, filmado jogando o objeto contra a torcida do Palmeiras. Zagallo foi o responsável por pedir a soltura de Leonardo Xavier Santiago, de 26 anos, preso pela morte da torcedora do Palmeiras no último sábado. O promotor ainda afirma que, pela análise dos vídeos da confusão, é possível perceber que somente uma garrafa foi atirada na direção dos torcedores do Palmeiras e foi ela que os estilhaços atingiram Gabriela. O Ministério Público de São Paulo havia pedido a liberdade na manhã desta quarta. De acordo com o promotor Rogério Leão Zagallo, as provas não cravam que Santiago jogou a garrafa de vidro que atingiu o pescoço e matou Gabriela. Em seu pedido à Justiça, o promotor alegou que a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAGE, perdeu a credibilidade para seguir à frente do caso e pediu que a investigação seja repassada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, também da Polícia Civil de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis nesta quarta em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Ainda não se sabe o que causou a explosão. 3 mulheres estavam no veículo enquanto o carro era abastecido com gasolina. Elas tiveram dificuldade para sair do carro e foram socorridas ao Hospital Alfredo Gurgel, em Natal. Segundo a direção do hospital, as vítimas deram entrada na unidade com queimaduras no tórax e no rosto. 2 das vítimas sofreram lesões de 2º grau e estão conscientes e orientadas no centro de tratamento de queimados. A terceira vítima sofreu queimaduras no 3º grau. Foi submetida a uma cirurgia no final da tarde de ontem e está na unidade de terapia intensiva, a UTI. De acordo com a direção do hospital, o quadro dela é considerado grave. Agora vamos para as notícias do futebol. Ontem foi a noite de emoções da Copa do Brasil. O Flamengo está nas semifinais da competição. A vaga foi confirmada com vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense na Liga Arena após vencer o jogo de ida por 2-1. O Flamengo abriu o placar com gol contra de Eric no fim do primeiro tempo e Gabriel Barbosa marcou o segundo nos acréscimos do segundo tempo. Os dois times voltam a campo no próximo domingo pelo Brasileirão. O Flamengo faz clássico com o Fluminense no Maracanã às 4 da tarde. Já o Atlético Paranaense recebe o Bahia na Liga Arena às 6h30. E o Flamengo anunciou nesta quinta a rescisão de contrato com o chileno Arturo Vidal. O volante tinha vínculo com o clube carioca até o fim deste ano. Vidal tem um acordo com o Atlético Paranaense, que o Flamengo eliminou na noite de ontem, e deve assinar contrato com a equipe paranaense nos próximos dias. Nessa semana ele se despediu dos companheiros e funcionários do Ninho do Urubu e já viajou para Curitiba, onde acerta os termos finais para fechar contrato. O jogador de 36 anos chegou ao Flamengo em julho do ano passado e conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram ao todo 51 partidas com 2 gols e 4 assistências.
O Bahia caiu pela 7ª vez nas quartas de final da Copa do Brasil ao perder para o Grêmio ontem em Porto Alegre nos pênaltis. O tricolor baiano sempre foi eliminado quando esteve entre os 8 melhores da competição do mata-mata nacional. O time baiano abriu o placar no final do primeiro tempo com um golaço de Everaldo e o Grêmio empatou com Vila Sante. Na disputa de pênaltis, o Grêmio venceu por 4-3. O jogo em Porto Alegre começou com 1 hora de atraso por conta do ciclone na região sul. O adversário das semifinais do tricolor gaúcho é o Flamengo. E assim nós encerramos esta edição do Boletim Brasil. Para você uma ótima noite e até semana que vem.